Eu preciso que vocês, um dos principais conteúdos que nós vamos utilizar para fazer os nossos estudos é a gente acompanhar as explicações nos vídeos que eu subo no canal de YouTube. E aí eu quero dizer que outro pedaço muito importante do nosso estudo é que você tem que acessar é, necessariamente esse livro aqui, ó. Porque se você acessar esse livro aqui, que está disponível, o capítulo desse livro, ele está disponível lá na plataforma Moodle. Não sei se vocês... Eu vou ser bem didático nesse ponto e mostrar onde está. Então você vem aqui na sala virtual na sala virtual, coloquei hoje. Vem aqui na sala virtual de física, primeira semana, materiais didáticos, capítulo 19, fluidos. Esse é o capítulo que eu utilizei principalmente para fazer a montagem dos textos e dos diagramas e das minhas anotações, né, de biofísica. Então seria interessante você chegar aqui no livro e pular para o capítulo 19. Quer dizer, já vai estar já explícito o capítulo já, né? Eu subi só especificamente o capítulo. E aí, conforme você for acompanhando as minhas explicações, você pode acompanhar aqui no livro, tá? E aí, muitas coisas aqui que eu falo são pontos aos quais eu acho que são nebulosos aqui no livro. Um ponto que sim que eu devo falar que vocês precisam ter muito cuidado é essa linha aqui, ó. Era para ter um sinal de... Nossa, me assusto com esses avisos. Era para ter um sinal de soma aqui, né? Era para ter um sinal positivo, né? Só que não tem, então é um erro de digitação do livro. Por enquanto é único. Essas partes que envolvem cálculo integral, diferencial, eu pulei, tá? Então, não falei sobre isso. Fiquem abertos aí, caso vocês venham fazer um bom curso, uma boa disciplina de matemática. E um dos meus objetivos na videoconferência anterior era seguir um caminho de lógica e de experimentos mentais e idealizados, né, controlados, e eu fazia várias suposições de como se comportavam certos conceitos de física, né. Por exemplo, aqui eu dizia que nessa situação aqui o conceito, a unidade de o valor quantitativo da densidade volumétrica aqui é constante, né? Ela não varia dependendo da posição e nem varia em relação a qualquer outra coisa. Ela é constante para todos os outros valores qualquer, né? Não tem parâmetro que faz ela variar. E aí, se a densidade varia conforme a altura, você tem que usar esse cálculo aqui. Só que é cálculo de integral, não vou entrar em detalhes sobre isso. Não vou entrar em detalhes sobre isso. E outro pedaço do cálculo que eu gostaria de aprofundar, mas não vou, eu só vou dar o resultado dele, né? Dos meus objetivos era na videoconferência anterior chegar nessa equação, partindo dessa linha de raciocínio aqui, onde o livro propõe uma densidade proporcional proporcional não, uma densidade função da pressão, né? Função da pressão. E aí tem uma sequência de cálculos, né, um algoritmo usando cálculo diferencial e integral, uma técnica simples de integração aqui, e aí ele obtém essa equação aqui, que é uma equação de pressão, né? É uma das equações de pressões que
que nós vamos utilizar aqui. Então é mais uma ferramenta matemática que nós vamos utilizar. Então, eu vou começar de alguns pontos dos quais eu falei, né? E a equação que eu tinha interesse de mostrar para vocês na videoaula anterior. E aí o que acontece? Hoje de manhã eu propus uma videoaula em que eu chego nessa equação aqui, né? É uma videoaula que eu sugiro que vocês assistam. Tem conceitos físicos importantes lá que vão servir para as nossas avaliações, mas o principal mesmo é que vocês entendam o significado dessa equação, né, que está em destaque aqui, e o significado dessa. Ambas as equações representam variação de pressão, mas em situações diferentes, tá? E eu vou explicar quais são essas situações que você tem que utilizar. Essa situação aqui de cálculo de pressão é a situação que eu tenho um fluido hidrostático em que a variação de pressão ela é linear. O que eu quero dizer com a variação de pressão ser linear é que a pressão aqui é função da altura ou da profundidade segundo uma função matemática ax mais b, aqui no caso seria z, né? Que a gente chama de função afim, né? Um termo lá da matemática. E função afim é uma função linear. É linear porque o gráfico dessa função aqui, ó, o gráfico dessa função é algo assim, ó. Ou ele cresce assim, ou ele decresce assim, né? Aqui seria P de Z e aqui seria Z. Mesma coisa aqui. Então, por esse motivo que a gente chama que isso aqui é uma variação da pressão linear em relação à altura e à profundidade. Bom, qual que é o caso aqui? Por que a gente utiliza essa situação em contexto diferente desse? Nessa situação, a gente está considerando que o fluido tem uma densidade constante, né? Para todas as porções, para dentro do fluido, a densidade desse fluido é sempre a mesma. Que situação que a gente tem em que tem um fluido que a pressão dentro do fluido e nas bordas do fluido não variam? Vou dar duas substâncias aqui que eu sei logo de cara: água e óleo. Graxa também, que é um tipo de óleo, né? Graxa também. Eles são fluidos, né? Eles são fluidos que a gente chama de fluidos incompressíveis. Incompressíveis, acho que é assim que fala. Cíveis. O que significa isso? Que eu não consigo, eu preciso uma energia muito grande para poder diminuir o volume desse líquido, ou desse fluido, na verdade, ou aumentar o volume desse fluido. Eu preciso de uma energia muito grande para tirar a pressão dele, no caso. Então, retirando energia só no caso. Esse aqui é o teorema de Stevin, tá? A variação de pressão dentro da piscina, por exemplo, segue essa lei aqui, né? Só que aí a gente tem a situação em que a gente pode ter a situação... Deixa eu só tirar o ventilador da frente aqui. Em que a pressão ela varia conforme a altura varia, né? Então a pressão que ela é função da altura, esse Z aqui. Então ela varia conforme a altura varia. Só que a densidade não é mais constante. A densidade agora ela depende da pressão. Então para cada valor que a pressão assumir,
a densidade também vai sumir. Então, já que tem uma ligação, né? Deixa eu ver, acho que eu fiz esse desenho em algum lugar. Não lembro. Em algum lugar eu fiz esse desenho. Não, tem. Mas não foi nesse contexto. Então, se eu tenho aqui o conjunto de valores, né, de densidade que são valores possíveis, né, e tem um conjunto de valores de pressões que são possíveis, se eu tenho uma ligação entre esses termos, então eu tenho uma função matemática aqui. Uma função matemática segundo a regra ρ de P, ρ0, P0, P. Bom, da onde que eu tirei que essa pressão ela varia segundo a densidade do fluido varia segundo a pressão varia. Da onde eu tirei isso? Isso aqui é uma lei experimental. Então, se obtém com empirismo, se obtém com experimentação. Então, eles medem lá, né? Eles medem lá a pressão a uma determinada altura e a densidade do fluido à mesma altura. Vão ter valores, né? Eu vou ter pares de valores. E eles perceberam que sempre que eles fazem isso, esses pares de valores, quando eu compilo esses pares de valores de densidade com pressão, ele forma um gráfico assim, ó. Então é ρ de P aqui e P aqui, né? E dá uma função linear também. E eles encontram também que o coeficiente de proporcionalidade aqui é igual a densidade de uma situação anterior dividido pela pressão da situação anterior. É como se eu pegasse assim, ó. Aqui eu tenho um valor para P e um valor para ρ. Aqui eu tenho um valor para P0, aqui eu tenho um valor para... Aqui eu tenho um valor para ρ, 0. E aí eu percebo que quando eu pego P e divido por ρ, é igual eu pegar... É uma outra lei que tem nesse gráfico. É igual eu pegar P0 e dividir por ρ0. Aí as pessoas confundem com... Peraí. As pessoas confundem o ρ com o P. Deixa eu pensar aqui. Infelizmente eu usei muito ele. Deixa eu pensar aqui. Tá, eu vou mudar a letra. Em vez de usar ρ, eu vou usar... Por enquanto, né? Toda vez que eu puder usar outra letra, eu vou usar agora, peraí. Vou usar Mi. Tá, Mi de P. Então tem um P aqui, Mi aqui e aqui Mi 0. E aí eles perceberam que quando eu faço Mi dividido por Mi 0 e igualo a P por P0, eu encontro que a densidade volumétrica é igual a Mi0 dividido por P0 vezes P. É daqui que vem essa lei. Daqui que vem essa lei aqui.
né? No caso, em vez de ser ρ, eu coloquei P. Ou, eu coloquei μ0. Tá, agora é o seguinte. Eu vou explicar o que significa essa função matemática aqui, né? E como ela vai ser utilizada para poder resolver problemas da, de cálculo de variação de pressão, no caso, né? Aqui então, pressão varia. Na situação que eu tenho a variação da densidade da atmosfera em função da pressão, então pressão ela vai variar em relação à altura segundo essa regra matemática aqui. Tá? Então essa letra aqui, ela representa um número. E ela tem um nome. Ela se chama número de Euler. E esse número ele vale aproximadamente 2,72. Ele é um número irracional. E essa letra E, que é chamado número de Euler, ou ele é representado assim pela letra E, ou ele é representado por EXP. Né? O número de Euler vale aproximadamente 2,72. Né? EXP. E aí, quando ele está na representação de E, eu coloco o expoente aqui em cima, né? Menos, o expoente desse número de Euler é menos G ρ0 dividido por P0 vezes Z. Só que aí na representação de EXP, eu abro um parênteses grandão e coloco G ρ0 dividido por P0 vezes Z. Tá? Aí, beleza, então essa aqui é uma função exponencial, né? Já que ela é uma função exponencial, vocês vão lembrar, lá da matemática, né? Talvez não lembrem, que essa função exponencial, ela tem uma cara, ela tem uma aparência, né? Ela tem uma aparência. E ela tem uma aparência tanto algébrica quanto geométrica. A aparência algébrica é essa aqui. Aqui eu dou vários exemplos de funções exponenciais. Uma função g de x igual a igual a menos e elevado a x, ou exponencial elevado a x. Uma função h que é igual a 3 vezes número de Euler elevado a 2 vezes x. Uma função de x igual a Euler elevado a menos x. Esse aqui é o outro exemplo. Né? A função exponencial de x, uma bem simplesinha, ela tem essa aparência aqui, ó. Eu vou escrever aqui essas funções aqui. Então, digamos que eu tenho aqui uma função xp x. Né? Função aqui do meu desenho. E aí, quando eu tenho um exemplo assim, vou dar outro exemplo aqui, 3 vezes exp 2x, né? Elas vão mudando de posição, mas a aparência é mais ou menos igual, né? Deixa eu ver, 5 vezes e elevado a exp elevado a 1,5 de x. Aqui é ponto. Todas as aparências aproximadas, né? Todas as aparências dentro de um limite.
Mas agora digamos que eu tenho... Aqui vocês percebem que eu uso expoentes positivos, né? Mas se eu colocar expoentes negativos... Cara, inverteu, ó. Inverteu. Mais exemplos aqui. Menos 1,5 exp menos x dividido por 2. Não. Assim, tá bom. Vocês entenderam, né? Eu não vou dar mais exemplo, não. Então, essas funções exponenciais que eu estou colocando aqui, dou mais exemplos aqui, é essa aqui, ó. E aí eu vou falar um pouco dela agora. Eu vou representar ela aqui na... É importante falar sobre o gráfico dela. Então, digamos que eu vou representar ela aqui. O que ela tem de diferente, né? O que ela tem de interessante para ser analisado aqui? Pressão em função da altura. Vermelho. Tá, eu vou fazer assim. Então, ela decresce a partir daqui. E ela vai decrescendo assim, ó. Então, esse gráfico é esse gráfico aqui, ó. Exponencial P0 exponencial de ρ0 g P0 vezes z. Então, esse gráfico aqui. Esse valor aqui vale exatamente P0. Aí eu vou explicar o que é P0. Ele é um valor de referência. O que é um valor de referência? Né? E o que significa ele estar diminuindo aqui? Ó? Perceba o seguinte, ó, que quando eu aumento os valores de Z, os meus valores de pressão diminuem. Né? Então vamos escolher aqui um par aqui, né? Esse par aqui, ó. Né? E aqui eu vou chamar de Z qualquer e um P qualquer aqui. Outro par aqui, ó. Chamar de Z'. E esse aqui de P'. Fica claro aqui, né? Já que Z é maior, Z' é maior que Z, ou seja, Z cresce, né? Há um crescimento aqui na altura, e P' é menor que P, então tem um decréscimo na pressão, né? Aumento na altura, decréscimo na pressão. Que altura é essa que eu estou falando? Imagina uma porção de atmosfera, uma atmosfera terrestre aqui que seja um dia calmo, que não tenha tantos movimentos bruscos, tantas correntes de ar. Ela pode ser aproximadamente encaixada numa situação dessa, né? Uma variação em degradê de pressão, né? Que conforme eu vou aumentando de altura, tem um degradê de pressão diminuindo. Beleza? Bom, aqui
eu falo muito sobre pressão, mas eu não falei sobre as medidas de pressão, né? Então existe a possibilidade de você estar na sua prática profissional e você vai precisar medir a pressão de alguma coisa, né? Pressão de um gás é muito comum. Existe chances de você precisar armazenar um gás devido a algum processo biológico. Esse gás tem alguma utilidade, algum valor comercial, né? E você precisa saber armazenar ele, você precisa medir a pressão dele, né? E é muito importante porque para cada equipamento que a gente utiliza para poder medir a pressão de gás, geralmente é muito provável que eu escolher 3 equipamentos, cada um desses equipamentos vai ter 3 equipamentos diferentes, né? De modos diferentes de medir pressão. Cada um deles vai usar uma unidade de medida diferente. Então o equipamento que a gente utiliza para poder medir o pneu do carro, o pneu da bicicleta, ele usa a unidade de medida de PSI, que significa libra por polegada quadrado, né? É uma massa um corpo de massa de 1 libra pressionando uma área desse tamanho com 1 polegada quadrada de área, né? Outra medida que é muito recorrente também é o quilograma força por metro quadrado, né? O quilograma força significa a força de pressão a força de pressão de um objeto de 1 kg empurrando para o chão, né? E por aí vai. Tem vários jeitos de medir pressão aí. E tem também o milímetro de mercúrio. E aqui o que eu vou citar só 3, né? Aqui, assim, os cientistas pedem encarecidamente, né? Eles chegam e falam assim, o físico, o professor de física, né? Aqueles engenheiros do Brasil, da França, chega e fala assim humildemente, vamos fazer o seguinte, bora combinar todo mundo no mundo todo, usar a mesma unidade de medida para facilitar os nossos intercâmbios tecnológicos, né? E os nossos intercâmbios de ciência, enfim. E aí o Sistema Internacional de Medidas, ele chega e propõe o seguinte, então vamos usar as nossas unidades de medidas que nós convencionamos. Por exemplo, pressão é força dividido por área, né? A definição de pressão mais simples possível, né? E digamos que exista uma situação em que eu tenho 1 newton de força pressionando uma área de 1 metro quadrado. E aí o Sistema Internacional de Medidas chamou isso de Pascal, né? Pascal, ou representa por PA. E aí eles pedem encarecidamente, o mundo todo, use essa unidade de medida aqui, por favor, faça a gentileza. Bom, Estados Unidos e outras pequenas nações, eles utilizam o sistema britânico de medidas, cujo a própria Grã-Bretanha, o Reino Unido, nem usa mais esse sistema, né? Mas os Estados Unidos ainda usa, né? É muito comum lá. E eles não querem usar o Sistema Internacional de Medidas do sistema USI de modo algum. E aí uma unidade que é muito recorrente, que pode surgir na sua prática profissional, é a unidade de libra por polegada quadrada, né? A libra em inglês é chamada de pound e polegada é chamada de inch. PSI significa pound square inch, square significa quadrado, né? Pound square inch, né? Por isso que libra por polegada quadrada. Essa é a unidade que a gente usa lá para encher as bombas, né? Utilizadas nas bombas para poder encher os pneus, né? Muito utilizada. E outra unidade que ela também é muito recorrente, até mesmo dentro da ciência, é a unidade de milímetro de mercúrio,
Tá bem recorrente centímetro de mercúrio, e metro de mercúrio também é muito recorrente. Como ela da onde ela surgiu, né? Qual é o significado da unidade milímetro de mercúrio? O significado dele é o seguinte: imagina um experimento. Esse experimento ele foi desenvolvido na época de Torricelli. Eu coloquei experimento de Torricelli, mas eu não tenho certeza se é ele que propôs esse experimento pela primeira vez, né? Mas é um barômetro. Barômetro é um instrumento que serve para medir pressão. E é uma ideia antiga já, do século XVI, eu acho. E até antes de Newton. Muito bonita, elegante. E ela funciona mais ou menos assim, ó. Imagina que você tem um recipiente. E aí nesse recipiente eu tenho depositado o líquido do mercúrio, né? O líquido do mercúrio. E aí eu tenho uma vareta representada aqui, ó, pela essa coluna. E aí eu encho essa vareta de mercúrio também. Eu tampo, a outra extremidade é tampada, né? E a outra extremidade, uma extremidade é tampada e a extremidade oposta é aberta, onde eu ponho o recheio de mercúrio. Tampo ela com o dedo. Na verdade não pode, né? Mas tudo bem. Efeitos didáticos aqui. Viro a vareta. Coloco dentro da bacia já cheio de mercúrio. Solto o dedo. E a coluna de mercúrio vai descer um pouquinho. Ela não vai descer tudo, mas ela vai descer um pouco. Se você fizesse esse experimento no Rio de Janeiro, em Ubatuba, Florianópolis, lá no Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas, enfim, no meio do Atlântico, todas as vezes que você fizer esse experimento, o mercúrio vai sempre descer a uma altura de 76. O mercúrio vai sempre descer de modo a formar uma coluna suspensa de mercúrio de altura 76 centímetros. Isso é um fato verificado experimentalmente, né? E aí, beleza. Com esse experimento, eu consigo agora medir quanto vale a pressão atmosférica sobre as nossas cabeças utilizando esse experimento barômetro de mercúrio. Por exemplo, quanto vale a pressão atmosférica sobre as nossas cabeças quando nós estamos no Rio de Janeiro, que está ao nível do mar? Ou quanto vale a pressão da coluna de ar sobre a gente enquanto estivermos no meio do Atlântico? Um exemplo aí, né? A gente utiliza esse experimento, o barômetro de mercúrio, para poder fazer esse cálculo. Deixa eu ver se está tudo aqui. Tá, 33 minutos. E aqui acontecem algumas coisas. Eu preciso explicar algumas coisas. Por que essa coluna fica suspensa? Pelo seguinte: quando essa coluna ela desce, acontece que antes dessa coluna ser colocada aqui dentro, esse líquido aqui, ele tem uma certa dificuldade de evaporar, porque a pressão atmosférica empurra as moléculas daqui da superfície para baixo, né? Exercendo uma pressão sobre essas moléculas por cima, né? Então a pressão atmosférica é maior do que a pressão de evaporação dessas moléculas, né? E essa pressão atmosférica também impede como posso dizer? Essa pressão também impede que essa altura suba
e impede ao mesmo tempo que essa coluna desça, né? O que acontece? Por que isso, por que impede? Porque não tem ar para poder ser empurrado para fora. Se tivesse, por exemplo, um buraquinho aqui, aí sim, o mercúrio desceria e aqui ficaria recheado de ar. Mas como ele é fechado, aqui fica vácuo. Na verdade fica um vaporzinho de mercúrio aqui, mas é um vaporzinho tão ralinho que a gente toma que a pressão aqui dentro é aproximadamente igual a zero. E aí o que significa isso, né? Qual é a consequência disso? A consequência é o seguinte: tome aqui duas posições A e B em posições distintas, mas ambas à mesma altura, né? Sob A eu tenho a coluna de mercúrio pressionando ela, e sobre B eu tenho a coluna da atmosfera pressionando B, né? Então a atmosfera empurra o líquido para baixo, transfere essas forças para as moléculas de dentro, acrescentando pressão lá dentro. E se eu tenho uma molécula, aqui na posição A, que ela está sendo empurrada por essa coluna para baixo, ela não vai ser mais empurrada, porque por baixo agora a pressão atmosférica está atuando. Ok? E aí a consequência disso é a seguinte: que a pressão devido a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio é equivalente à pressão de toda a coluna de atmosfera que pressiona esse líquido aqui. De outra maneira, a gente pode dizer o seguinte: que eu não posso falar que as forças são iguais. Na verdade, só posso falar que as pressões são iguais. Posso falar o seguinte: que a pressão distribuída sobre essa área que eu vou chamar de azão é igual à pressão do mercúrio, aqui a TM, né? Do mercúrio dividido pela areazinha, né? Vou colocar a linha aqui. Pela areazinha aqui. Então a azão linha e aqui azinho. Correto? E outra coisa, o mercúrio é um líquido incompressível, um fluido incompressível. Então a gente vai usar o teorema de Stevin, né? Como se calcula então a pressão sobre o ponto A? E eu já cantei a pedra. A pressão sobre o ponto A, ou ela pode ser encarada como sendo a pressão devido à coluna de mercúrio sobre ela, ou ela pode ser encarada como a pressão atmosférica que está pressionando as moléculas da vizinhança. E aí, usando a lei de Stevin aqui na coluna sobre A, aqui é a pressão de referência, aqui é a pressão à altura H. A pressão à altura H vale 0, então substituindo aqui, pressão 1 aqui na posição A é igual a 0 igual a P1 menos ρgh, por consequência P1 é igual densidade, aceleração da gravidade vezes a altura, né? Aqui está a explicação que mantém a coluna suspensa. Eu vou ler aqui, ó.
O que mantém a coluna suspensa é o equilíbrio no balanço de forças-peso da coluna de Mercúrio. Erro de digitação aqui. Com a coluna atmosférica. A coluna de Mercúrio tende a descer, pois a força-peso a puxa para baixo. No entanto, é impedido devido à força-peso da coluna atmosférica que é transmitido por baixo, devido às moléculas de Mercúrio. Ambas as forças são iguais, mas em oposição, por isso a coluna não desce. É claro que é uma coluna bem fininha de atmosfera, né? Ou não, pera aí. Não, na verdade eu acho que não posso falar da transmissão de força. Na verdade é um pedaço da força-peso que é transmitido. Um pedaço, na verdade. Devido a um pedaço. Da força-peso. Pronto. Logo, a pressão em A é igual à pressão atmosférica em B. E A e B estão à mesma altura, né? Por que que eu digo isso? Porque assim, ó. Quando dois pontos dentro da piscina estão a uma mesma altura, então a pressão de A é igual à pressão de B. Se eu tenho uma diferença assim, ó, A embaixo, B embaixo, né? Tem uma diferença na altura na vertical, então a pressão em A é maior do que a pressão em B. Então eu já fiz a declaração, né? Empiricamente a altura da coluna de Mercúrio a altitude zero, né? Ao nível do mar é altura de 76 centímetros ou 0,76 metros. A densidade do mercúrio é tabelado, né? Tem livros de química, física básica. 13.600 kg por metro cúbico. E aí a gente faz a substituição, né? Sobrou só aqui a pressão P1 igual à pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes h. Muito silêncio, muito silêncio. 42 minutos. Não vai passar de 1 hora, infelizmente. Não vai passar de 1 hora. Ou felizmente, né? Bora então. Então no lugar da densidade eu ponho 13.600 kg por metro cúbico. No lugar da aceleração, 9,8 metros por segundo ao quadrado. No lugar da altura, 0,76 metros. E aí eu faço o produto aqui, ó. 13.600 vezes 9,8 vezes 0,76 dá aproximadamente 1,0,1 vezes 10 elevado a 5. Né? E aí eu reorganizo essas unidades de medida aqui embaixo. Então o que acontece? Eu corto esse metro com esse cubo. E aí esse metro ao cubo vai virar metro ao quadrado aqui. E aí eu junto assim, ó. Quilograma dividido por centímetro... Ops, não, na verdade é assim. Quilograma vezes... Ah, não. Aqui deixa metro agora. Quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado vezes, sobrou esse metro ao quadrado aqui, né? Vezes 1 dividido por metro ao quadrado. Só que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é igual a 1 newton. Por que isso? Por causa lá da soma de todas as forças ser igual a massa vezes aceleração.
Logo, já que esse produto aqui resulta em Newton dividido por metro quadrado, então Newton por metro quadrado é igual a PA, Pascal, né? Então a pressão atmosférica, a altitude zero, né? Ao nível do mar, né? Ao nível do mar é igual, aproximadamente igual 1,0,1 vezes 10 elevado a quinta Pascal. Em vez de usar... Aí entra agora a unidade de medida milímetro mercúrio, né? Em vez de usar Pascal, é muito comum usar a unidade milímetro por mercúrio, né? Muito comum. E aí, às vezes você mede a pressão de alguma coisa, né, de algum gás, e sei lá, dá 300 milímetros de mercúrio. Ou mediu um outro gás lá, deu 900 milímetros de mercúrio, né? Pode acontecer isso. E aí pode acontecer também do seu chefe ou de você precisar, enfim. Ele fala assim, não, faz o seguinte, tem que transformar essas unidades de medida de milímetro para mercúrio para Pascal, né? Porque os nossos programas só aceitam Pascal, né? Só estão calibrados em Pascal. Então você usa essa relação aqui, ó, de 760 milímetros de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio, pera aí, é igual a 1,0,1. É igual... Meus gatos estão brigando na rua. É igual a 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Pera aí, gente, eu já volto.